Nos últimos meses, a relação entre a Argentina e a Embraer tem se fortalecido de uma maneira que chamou a atenção não apenas de analistas de defesa da América do Sul, mas também de órgãos militares e diplomáticos nos Estados Unidos. O que parecia ser apenas mais uma parceria industrial agora revela proporções muito maiores, com consequências diretas para o equilíbrio geopolítico regional. O envio de novos componentes pela fábrica argentina de aviões FADA para o Brasil, destinados à montagem dos cargueiros multimissão C-390 Millennium, fabricados pela Embraer, é um exemplo simbólico dessa aproximação. Ao todo, foram 16 peças enviadas recentemente, 12 spoilers aerodinâmicos e 4 portas de trem de pouso que se juntam a uma longa lista de remessas anteriores que consolidam a presença argentina na cadeia de valor do programa. Essa cooperação não é novidade. Desde 2015, quando o governo argentino buscava revitalizar sua indústria aeronáutica e estreitar laços com o Brasil, a FADA começou a se integrar de forma mais ativa aos programas da Embraer. Contudo, o que antes parecia limitado a contratos técnicos pontuais, hoje se mostra como uma aliança cada vez mais sólida, marcada por continuidade, volume crescente de entregas e importância estratégica. Nos últimos meses, por exemplo, os argentinos já haviam enviado ao Brasil carenagens fixas e móveis, racks estruturais, cones de cauda e até portas de carga. A constância desse fluxo demonstra não apenas capacidade produtiva, mas também compromisso político de manter o C-390 como um projeto binacional em essência, ainda que sob liderança brasileira. É justamente esse caráter de integração regional que desperta a atenção em Washington. Os Estados Unidos, historicamente, mantêm uma posição dominante sobre o fornecimento de aeronaves militares para a América Latina. Países da região sempre dependeram de cargueiros como o C-130 Hércules, fabricado pela Lockheed Martin, que durante décadas foi praticamente o único padrão disponível para forças aéreas latino-americanas. A entrada em cena do C-390 Millennium, no entanto, mudou essa equação. Desenvolvido pela Embraer, com tecnologia de ponta e custos competitivos, ele surge como alternativa não apenas para países em desenvolvimento, mas também para aliados estratégicos da OTAN, como Portugal, Hungria e Países Baixos, que já adquiriram unidades do cargueiro brasileiro. A parceria argentina reforça a mensagem. A América do Sul pode sim criar soluções próprias e competir de frente com gigantes norte-americanos. O envio dos componentes, contudo, é apenas uma parte da história. Em paralelo a essa cooperação industrial, a Força Aérea Argentina deu outro passo significativo ao contratar serviços de treinamento em simuladores de voo para aeronaves Embraer ERJ-140LR. Esses jatos regionais, recentemente incorporados à frota, passaram a cumprir funções variadas: transporte de autoridades, deslocamento de tropas, apoio logístico e até missões humanitárias. Para manter a operacionalidade da frota em alto nível, a FAA, Força Aérea Argentina, abriu uma licitação internacional, cujo objetivo era selecionar centros de treinamento capazes de oferecer horas de simulador e garantir a qualificação contínua de suas tripulações. O resultado surpreendeu alguns analistas. A proposta vencedora foi dividida entre 2 players distintos. De um lado, o Centro de Treinamento EPA, localizado no Brasil, especializado em aeronaves Embraer, foi escolhido para a categoria 1, com custo de pouco mais de $31 mil. De outro, a francesa Cimaero,
com presença internacional em países como França, África do Sul e China, foi selecionada para a categoria 2, por aproximadamente $59 mil. No total, o contrato alcançou $90.500, valor ligeiramente acima do orçamento inicial argentino, mas ainda considerado dentro de parâmetros aceitáveis. A opção pela divisão da adjudicação revelou pragmatismo. Ao escolher 2 fornecedores, a Argentina garantiu tanto proximidade geográfica com a EPA no Brasil, quanto diversidade de opções globais com a Cimaero. Esse movimento da FAA não pode ser interpretado apenas como uma decisão técnica. Ele também carrega forte simbolismo político. Ao investir na capacitação de seus pilotos em aeronaves da Embraer, a Argentina sinaliza de maneira clara que não pretende apenas adquirir equipamentos, mas construir um ecossistema operacional em torno da tecnologia brasileira. Isso cria interdependência, fortalece a posição da Embraer no cenário internacional e coloca em xeque a histórica hegemonia norte-americana na região. Para os Estados Unidos, acostumados a exercer influência quase absoluta sobre os países latino-americanos no campo da defesa, a mensagem é desconfortável. O Pentágono observa com cautela a expansão da Embraer, não apenas porque o C-390 começa a substituir gradualmente o veterano C-130 em várias forças aéreas, mas também porque o Brasil e seus parceiros regionais começam a exportar não apenas produtos, mas também soluções completas de defesa que incluem treinamento, manutenção e suporte logístico. Essa autonomia representa um risco à dependência estratégica que Washington sempre cultivou na América do Sul. Do ponto de vista argentino, a parceria também representa uma aposta de futuro. A FADA, localizada em Córdoba, atravessou décadas de altos e baixos, muitas vezes relegada ao ostracismo por falta de contratos, investimentos ou planejamento estratégico. Hoje, ao se integrar ao programa C-390, a fábrica não apenas garante empregos e movimenta a economia local, mas também se reposiciona como player relevante na indústria aeroespacial global. O discurso recente da direção da FADA reforça essa visão. Cada componente enviado ao Brasil é tratado como parte de um compromisso de longo prazo, em que a Argentina deixa de ser mera usuária de tecnologia estrangeira para se tornar produtora e parceira ativa. O impacto dessa decisão vai além das fronteiras sul-americanas. Analistas europeus já destacam que a capacidade de integração demonstrada pela Embraer ao dividir sua cadeia de suprimentos com parceiros regionais, é um diferencial competitivo frente a gigantes como Boeing e Airbus. Em tempos em que cadeias de produção globais sofrem com crises logísticas e dependência excessiva de determinados países, criar polos alternativos de fabricação, como no caso da Argentina, é uma vantagem estratégica. Para os Estados Unidos, esse modelo também soa como alerta. A América Latina pode se consolidar como polo alternativo de inovação e produção aeroespacial, escapando da tradicional órbita de influência norte-americana. A escolha da FAA pelo simulador do ERJ-140 também tem implicações práticas. Ao treinar seus pilotos em plataformas Embraer, a Argentina aumenta sua familiaridade com sistemas brasileiros, o que pode abrir portas para futuras aquisições. Alguns especialistas acreditam que essa movimentação é um prenúncio de uma cooperação ainda mais ampla, que pode incluir a compra direta de aeronaves C-390 Millennium para a frota argentina. Se confirmada, essa aquisição consolidaria de vez a Embraer como fornecedora central das Forças Armadas Argentinas, com efeitos imediatos sobre a balança de poder regional.
Nesse contexto, a reação dos Estados Unidos já começa a se manifestar em bastidores diplomáticos. Há indícios de que Washington pretende intensificar programas de assistência militar e abrir novas linhas de crédito para a aquisição de equipamentos norte-americanos, como forma de conter o avanço da Embraer. No entanto, especialistas apontam que o apelo brasileiro é difícil de ser combatido. Além da proximidade geográfica e cultural, os custos de manutenção de aeronaves Embraer são significativamente mais baixos do que os de modelos norte-americanos. Soma-se a isso a flexibilidade de projetos como o C-390, capaz de realizar missões de transporte, reabastecimento aéreo, evacuação médica e até combate a incêndios florestais. Em termos práticos, cada lote enviado de Córdoba para Gavião Peixoto representa mais do que uma simples peça de avião. É um elo de uma corrente que conecta dois países em busca de autonomia estratégica, fortalece uma indústria regional e desafia um monopólio de décadas. O C-390 Millennium, nesse cenário, torna-se muito mais do que um cargueiro. Ele é símbolo de independência, cooperação e resistência a uma lógica de dependência externa. O futuro dessa aliança ainda está em construção, mas o sinal já foi dado. A Argentina escolheu aprofundar sua relação com a Embraer, e os Estados Unidos estão atentos a cada movimento. Washington sabe que perder espaço na América do Sul significa abrir brecha para que novas potências, como a China ou mesmo a União Europeia, consolidem parcerias estratégicas com a região. O Brasil, ao fortalecer sua indústria e atrair parceiros como a Argentina, coloca-se no centro desse tabuleiro, equilibrando interesses e ampliando sua relevância internacional. No fim das contas, não se trata apenas de negócios ou contratos. Trata-se de uma transformação na forma como a América do Sul se posiciona no mundo. Cada simulador contratado, cada componente enviado, cada treinamento realizado constrói tijolo por tijolo a base de uma nova arquitetura de defesa regional. E essa nova realidade, inevitavelmente, liga um forte sinal de alerta em Washington, que assiste de perto à ascensão de uma Embraer fortalecida e de uma Argentina que busca seu lugar como parceira estratégica de primeira linha.